Mas, seu Júlio, pedagogia de 10 na avaliação escolar? O que é isso, seu Júlio? A pedagogia do 10 é justamente um resgate do orgulho do aluno. Isso é fundamental. O aluno, ele tem que ter autoconfiança, ele tem que ser autoconfiante no seu aprendizado. Para isso, vamos tentar fazer assim, um breve histórico sobre a educação no Brasil. Nesse breve histórico que eu pretendo fazer aqui, eu vou dizer para vocês somente o seguinte: o Brasil, se a gente for pegar lá no início do século XX, tinha quase 70% de analfabetos. A escola é para um grupo muito pequeno. Nós vamos ver que a nossa primeira LDB, a nossa primeira lei de diretriz e base da educação, ela é de 1961. É uma lei extremamente recente. A lei 4.024, uma lei extremamente recente, vai ser a primeira lei que vai dividir o ensino, que vai começar a trabalhar como a gente pensa hoje a educação. Isso nós estamos falando o quê? De 60 anos atrás. E neste momento nós tínhamos ali 40% de analfabetos. Na década de 70 nós chegamos a ter 30% de analfabetos. Hoje o Brasil tem em torno de 7% de analfabetos. Alguns vão dizer, não, mas o analfabetismo funcional no Brasil é na faixa de 30%. Sim, a gente pode discutir isso em outro momento, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a escola mudou, a escola vem mudando, vem havendo um processo de alfabetização muito rápido no país. É importante entender na educação, no campo da educação, o papel de uma alfabetização para todos, né? Isso é um ponto primeiro. Se a gente voltar um pouquinho, o primeiro que vai pensar isso lá no século XV, XVI, vai ser justamente Comênios, o primeiro grande livro, a Didática Magna. Ele vai estar trazendo a importância de uma educação que todos sejam educados, né? Que todos tenham a capacidade de ler e escrever. Só que nós temos um gargalo. Essa escola, ela passou por uns momentos. Vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho isso então. O primeiro momento que nós temos, que é fundamental, essa popularização da escola, a gente pode chamar assim, colocar todos os alunos na escola. Isso ocorre ali a partir da década de 60, 70, 80. O aluno entra na escola, mas esse aluno entra na escola e é reprovado nessa escola. Ele fica 6, 7 anos no primeiro ano da escola, ele era reprovado. Então a reprovação no Brasil, ela era massiva. Este é o primeiro momento. No segundo momento nós temos, e aí podemos até buscar uma explicação através da curvatura da vara, como nós não conseguimos de jeito nenhum diminuir o índice de reprovação. O que foi feito? Foi buscado lá, o Demerval Saviani, né, traz lá em Democracia, no livro Democracia e Escola, ele traz lá até uma ideia dessa curvatura da vara, para uma outra questão, mas a gente pode usar aqui na avaliação também. O que foi feito? Foi feito um esforço muito grande para uma aprovação, que alguns chamavam até de aprovação automática, mas não era bem isso, nós sabemos, não era bem uma aprovação automática, foi sim uma busca do estudo pelos ciclos, algo muito interessante, um grande aporte pedagógico, né? Uma explicação muito boa, essa escola por ciclos. Mas essa escola por ciclos não foi suficiente. O nosso aluno era aprovado, foi aprovado, mas nós chegamos ainda com algumas deficiências. Algumas questões nós temos que colocar nessa escola, né? Essa escola traz, por exemplo, uma questão que é fundamental nas nossas escolas, que é a cola institucionalizada. Mas, seu Júlio, o que é isso? Cola institucionalizada? A educação brasileira, ela se baseia na cola, né? A cola é um instrumento que o aluno já aprende lá logo no começo dos seus estudos, mas a cola, eu não vou falar aqui sobre a cola na questão moral, eu não vou discutir a questão moral da cola, eu quero discutir aqui a questão do prejuízo da cola para a autoestima do aluno. Como que isso prejudica o desenvolvimento deste aluno? O aluno acaba não acreditando nele próprio. Isso é fundamental que a gente entenda. Inclusive o plágio, né? O plágio hoje tão famoso, né? Todo mundo, não, porque cópia, é tudo copia e cola. Por quê? Porque o nosso aluno não acredita nele mesmo. Então o primeiro ponto dessa instituição, a primeira questão da pedagogia do 10 é justamente o resgate do orgulho do aluno. Como nós vamos resgatar o orgulho deste aluno? Eu acredito que a primeira coisa é acabando com a cola institucionalizada. A cola não pode ser o principal instrumento da avaliação brasileira, como ela é hoje. Nesse sentido, a pedagogia do 10, ela anda na contramão dessa cola institucionalizada. O que deve ser valorizado é justamente o desenvolvimento do aluno. As nossas avaliações, elas devem ser avaliações que propiciem o resultado positivo do aluno.
O aluno ele tem que entender que ele pode fazer. Muitas vezes as nossas avaliações, elas querem medir pelo modelo classificatório. Então você tem notas. O modelo de notas, ele é muito frágil para uma escola. Esse sistema que ele é tido, por quê? Mas é o sistema que a gente tem classificatório, seu Júlio. Ele não é válido? Eu acredito que não. A escola deveria trabalhar com a valorização e com o 10. O aluno, a pedagogia do 10 é exatamente isso. Este aluno é 10. É 10 dentro dos limites dele. Isso deve estar muito claro. Mas, seu Júlio, e a meritocracia? E o mercado, seu Júlio? O mercado, ele tem essa característica, sim, de classificar, mas isso pode ficar por conta do mercado. A escola não precisa obrigatoriamente reproduzir o mercado. Mas, seu Júlio, então como deveria ser a avaliação na escola, seu Júlio? Olha, eu acredito que a avaliação na escola ela tem que partir de um outro pressuposto. A avaliação deveria ser construída na própria sala de aula. Da mesma forma que eu falei da autonomia, a avaliação é um espaço de autonomia e autoria do professor e do aluno. A avaliação ela tem que ser uma construção entre o professor e o aluno. O professor dizendo quais são os pontos mais importantes, aquilo que é importante, e o aluno entendendo quais são os pontos mais importantes. Para isso, eu acredito que a avaliação tem que ser uma construção. A avaliação não pode ser algo fechado e que o aluno tenha que colar depois, que o aluno tem que procurar outros métodos, ou que o aluno tem que sofrer. Não, o aluno tem que saber o que ele tem que estudar e o professor tem que saber que ele sabe aquilo antes de fazer a avaliação. A avaliação não é um ponto final. Deveríamos, existem vários estudos. Olha, tem que trabalhar com avaliação, formativa, de formação. Mas é importante entender, que, não, a avaliação formativa é só no final, que vale nota. Mas aí fica difícil. A gente fala o tempo inteiro que o valor tem que estar na avaliação formativa, mas não adianta nada, porque no final o que vale é a formativa, o que vale é a nota no final. Já tem estudos sobre, vamos fazer então um portfólio. Aí faz portfólio, 300 mil avaliações. Mas muitas vezes nós nos perdemos. O professor, ele tem que saber qual é o core, qual é o ponto importante, qual é o centro da matéria dele. E o centro já foi dado, o centro já está lá. O que ele tem que saber? O que o aluno tem que saber? O aluno tem que saber interpretar o texto, o aluno tem que saber as abstrações na matemática. A partir daí, em qualquer que seja o campo do conhecimento, ele vai só avançando nesse espaço. Mas o professor tem que ter entendimento daquele ponto central para que o aluno também tenha o entendimento daquele ponto central. E é exatamente isso que tem que ser cobrado. A avaliação tem que ter essa clareza. O aluno tem que saber quais são as questões que vão cair na prova. É lógico que ele tem que saber quais são as questões que vão cair, porque são as questões mais importantes. Não pode ser algo escondido. Não, o que vai cair na prova? Eu não sei o que vai cair na prova. Não, você sabe o que vai cair na prova. Quando você vai fazer uma prova, inclusive quando você vai fazer uma prova para um doutorado, por exemplo, normalmente tem as questões. Quais são as questões? Estão ali as questões. Por quê? Porque aquilo é o mais importante. O aluno tem que saber quais são as questões que vão cair. São 5 questões, são essa questão, e você vai estudar. Você tem que preparar para aquelas questões, você vai acertar aquelas questões. Por isso que o aluno é 10. Ele é 10. A capacidade é diferente. Eu não estou dizendo que todos os alunos vão fazer a mesma coisa. Cada aluno vai fazer dentro da sua possibilidade, mas todos vão ser 10. Aí está o salto do grilo. O salto do grilo está justamente aí, nessa perspectiva do aluno entender que ele aprendeu o que tem que ser aprendido. O pouco que ele sabe é fundamental para o crescimento dele. Mas, seu Júlio, então qual a importância do conhecimento escolar? Olha, eu vou arriscar aqui a dizer que a grande maioria dos empregos não precisa de grande capacidade cognitiva. Eu diria até que hoje precisa de menos capacidade cognitiva do que no passado, mas precisa de outras questões, não de base cognitiva do conhecimento, mas de base da interação. Grande parte dos empregos hoje, eles precisam de uma coisinha que as pessoas gostam de chamar de network, mas não é questão só de network, não, é questão de se relacionar, de estar junto, de estar presente. Então você tem aí estudos, sobre a questão da inteligência emocional, tudo com muito cuidado, mas é verdade. Muitas vezes a nossa capacidade de relacionar é mais importante do que a nossa capacidade cognitiva, mesmo porque a grande maioria dos trabalhos não exige grande capacidade cognitiva. Isso é um primeiro ponto que assusta, mas que é verdade, Desde o caixa lá do banco, de um caixa de supermercado, até mesmo algumas funções dentro da própria educação. Mas, seu Júlio, isso é assustador. Mas, seu Júlio, então por que eu tenho que ter titulação? Então por que fazer uma faculdade? Olha, o problema do Brasil, ele é um pouco diferente dos outros países, Nós vivemos ainda com a questão da titulação. Você ser doutor no
Brasil e doutor no Brasil. Uma questão, ela parte da questão intelectual, ela parte também da questão financeira, né? Então as pessoas ainda são chamadas de doutores. Então ter um título no Brasil é questão de empoderamento e é importante sim. Os dados do IPEA inclusive apontam para esse lado. Eles dizem, olha, quem tem um ensino superior recebe um salário maior. Isso é muito comum no Brasil. Mas seu Júlio, isso não é comum? Não, não é comum. Não é comum. Se você pega, por exemplo, países na Europa, não há uma distinção muito clara, tão grande quanto a que ocorre no Brasil, entre quem tem um ensino superior e quem tem um ensino profissionalizante. Por isso que no Brasil é uma luta muito grande. Olha, não, tem que fazer cursos profissionalizantes e tal. E as pessoas ficam assustadas. As pessoas falam, pô, peraí, eu devo fazer um ensino profissionalizante? Por que que a pessoa busca um ensino superior? Porque as pessoas sabem que com o ensino superior, primeiro, elas vão ter um reconhecimento social maior e segundo, elas sabem muito bem que a partir daí também elas têm uma condição salarial maior. Então são duas coisas. Mas para explicar, né, de forma melhor essa necessidade da autoestima, eu posso até utilizar aqui da mitologia grega lá de Creta, lá de um efeito muito estudado, inclusive na educação, por Rosenthal, né, Rosenthal, psicólogo, que vai estudar muito isso e tem muitos trabalhos sobre o efeito Pigmalião. Vale a pena, né, a gente pensar um pouquinho sobre esse efeito Pigmalião. O efeito Pigmalião é uma historiazinha, vou tentar aqui encurtar bastante. Era um escultor do período antigo, lá da Grécia Antiga, né, de Creta lá antiga, que ele tinha como ideal buscar uma mulher perfeita. E ele não conseguia encontrar essa mulher, até o momento em que ele esculpe uma mulher de uma escultura e ele observa que aquela seria a mulher perfeita. Ele vai pedir para os deuses, então, para que aquela escultura se transforme em uma mulher. É mais ou menos parecido com um aluno dentro de uma sala de aula. Quando acreditamos no nosso aluno, nós podemos transformar esse aluno sim. Então o grande salto da pedagogia do 10 é justamente esse, é justamente essa crença, é a gente sair não de uma aprovação automática, mas sim numa valorização, acreditar no nosso aluno, a crença de que o aluno ele é possível dentro dos limites, mesmo porque não é a necessidade. O efeito Pigmalião então é bastante interessante, né? Sob um outro ponto de vista, sob o ponto de vista sociológico, a gente pode buscar até anterior mesmo ao Rosenthal, o Merton já trazia a ideia de profecia autorrealizável. É exatamente isso. Se eu acredito no meu aluno, este aluno terá sucesso. Isto é fundamental.